Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. O que eu falo mesmo? Eu sou o Japa. Ainda bem, né, que você sabe. Quem é você? Eu sou o Berg, amigo do Japa. Uma semana ausente já causa amnésia. Dessa vez foi minha culpa. Não, foi sua e do Jon Snow. Do Jon Snow, mas principalmente do Jon Snow. No começo, lembra, nas primeiras temporadas a gente parava um mês, né? Na verdade a gente parou porque eu não consegui chegar a tempo pra gravar, né? Senão você ia ver assim, aquela coisa, a gente gravando 2 horas da manhã e a gente falando assim, bem, galera, eu tô muito empolgado hoje de fazer essa gravação. Ia ser uma coisa desse tipo. Falei, bicho, eu não tenho a mínima condição, desculpa. Tava duro. Mas a gente tá aqui e hoje a gente vai falar um temazinho que sempre é recorrente, sempre vai e volta. Hoje a gente vai falar sobre mitos sobre o Canadá, que na verdade é verdade em cima de algumas coisas que muita gente fala daqui a pouquinho. Berg, meu querido, você sabe uma coisa? Tava pensando outro dia cá com meus botões, né? Você resolve viajar, né? Você viaja, mete grana para comprar passagem, você mete grana para já um resort, mete grana para fazer aquela sua viagenzinha para dar aquela relaxada, né? Quem não faz isso, né? Quem não faz isso? Todo mundo, pelo menos, gostaria de fazer. Né? Daí, olha só o que é o cúmulo das coisas. Você investiu grana em maiô, você investiu grana em biquíni, você investiu grana no hotel, investiu grana naquela passagem e você foi economizar dinheiro no quê? No quê? Captei! No seguro viagem, nobre guru. Você pode, exatamente, queria ter um filho assim. Eu queria ter um filho assim. Cabra bom. É duro, né? Olha só, você pensa, você não vai passar o resto da vida fazendo essa viagem. Você vai passar 2, 3 semanas, talvez 4. Talvez você passe uns 2 meses sem chutar o pau da barraca, né? Você não tá falando de milhões ali, rapaz. E você quebra um pé. Ou então, você bate um carro. Ou então, você fica doente. Isso é duro, né? Você vai ter que tirar do próprio bolso dessa história. Isso se você tiver com sorte de estar no Brasil, se conseguir falar o idioma. Se você tiver ido para a China, ou para a Itália, para a Alemanha, Austrália, ou para o Canadá, um lugar que você não conhece ninguém, você vai ter que desembolsar isso do próprio bolso. E não vai ser agradável nem um pouco. O que a gente recomenda, Berg? O que a gente recomenda para as pessoas? Faça um seguro viagem com o Canadá agora, patrão. Tadã! E tão barato quanto menos de $1 por dia para você estar coberto e relaxado. É isso que a gente está oferecendo para você. Isso com qualidade. Se você ainda não conferiu a nossa página, vai checar lá. Tem vários depoimentos de pessoas que comprovam que o que a gente está vendendo aqui não é papo para boi dormir. É um serviço de verdade, coberto por uma empresa que existe e tem muita gente satisfeita com esse negócio. Então, não perca nenhum momento mais se você estiver pensando em viajar para o Canadá, ou para o Brasil, ou para qualquer outro lugar do mundo, você acessa o www.canadagora.com/seguro viagem, tudo junto. Faça uma cotação e descubra que o que a gente está falando não é tralalá. Vamos falar sobre mitos. Será que... Ou verdade. Ou verdades. O primeiro mito é, existe o Saci Pererê no Canadá? Olha, eu nunca vi, porque eu acho que com aquele shortinho e somente aquela carapuça na cabeça, ele ia passar um frio desgraçado. Mas não é do Saci Pererê que a gente está para falar hoje. Hoje a gente está falando sobre algumas coisas que as pessoas imaginam, que pintam sobre o Canadá, que alguém fala, que caiu naquele disse-me-disse. Assim como no tempo dos nossos avós, né? Ou do meu pai, talvez, quando as pessoas iam para o Brasil, que diziam que no Brasil tinham estradas de ouro, ou então que brotava comida da pedra.
e coisa parecida. E as pessoas realmente iam para lá acreditando que as coisas eram desse jeito. E não é muito diferente hoje em dia, né? Mas, e você sabe o que é pior? É que nos tempos de hoje o pessoal escreve artigo, entendeu? E nos artigos eles usam os mitos como forma de tentar chamar a atenção. Pois é, e isso que é o duro, né? Porque você acaba vendendo uma realidade que não existe. As pessoas acabam criando uma generalização para uma situação e acabam vendendo um troço que não é exatamente verdade. Isso acaba gerando decepções, angústia, raiva, tristeza e outras coisas parecidas, para não dizer coisas piores, né? Então vamos ver aqui. Eu andei passeando por aí, parei em alguns sites, parei em alguns... saí lendo artigos e comentários em listas e grupos de discussão e aí caiu uma listinha de algumas coisinhas que as pessoas falam, né? Eu achei essa daqui foi muito interessante. Ele falava, no Canadá as pessoas trabalham menos. Peraí. Deixa eu parar de rir. Precisa comentar? Eu não sei de onde a criatura te deu essa ideia bizarra. Na verdade, eu poderia dizer assim, se você considerar que a pessoa encontra um trabalho parcial e que trabalha tipo 20 horas por semana, no lugar das 40 horas, ela trabalha menos. Mas assim até no Brasil eu trabalho menos, né, velho? Exato, mas vale dizer que ela também ganha menos, porque ela ganha pelas 20 horas que ela trabalhou. Claro. Eu acho que o ponto dessa discussão é em relação à questão das 7 horas. Porque no Brasil tem aquela história de jornada de 48 horas e que realmente tem gente que trabalha 35 horas por semana. O que não necessariamente quer dizer que você trabalha menos. E também não é o caso de todo mundo, né? Lógico, e como eu falei, se você trabalha 35 horas, você ganha por 35 horas. No governo, por exemplo, tem uma coisa que eles chamam de regime de trabalho parcial, que permite que você trabalhe, por exemplo, 32 horas. Quê? Sério mesmo? Sério? Só, meu amigo, que você vai ganhar 32 horas, você não vai ganhar 35 horas. E aí, quando você vai pensar na aposentadoria, como é que fica? Você está trabalhando menos, você faz menos tempo, é mais longo o período, o negócio é mais complicado. Tem muita regra por trás, você não pode simplesmente considerar a informação bruta como sendo a realidade absoluta, que, aliás, é a razão desse programa. Você não pode considerar assim porque, meu amigo, você vai se dar mal. E como? Mas você começou falando, né? E eu acho que é verdade mesmo. Esse negócio de dizer que as pessoas trabalham menos aqui, eu discordo um pouco. Ou melhor, eu discordo bastante. Eu discordo muito. Porra, porque outro dia eu tava pensando num negócio desse, né? Alguém começou para trabalhar e o cara tava em cima tava em cima do trabalho o dia inteiro. Tipo, não levantou nem para tomar café. E eu tava lembrando como era, né, nos empregos que eu tinha no Brasil. Sempre tinha aquele momento que alguém te chamava, ia tomar um café, dava uma volta, ficava batendo papo na cozinha, saía para almoçar, ficava batendo papo na hora do almoço, etc, etc. Porra, aqui, pelo menos os empregos que eu tive, se duvidar, tem dia que eu tenho certeza que eu chego... A hora que eu sento na frente do computador, eu mal e porcamente levanto para pegar minha marmita, esquentar, comer, engolir, na verdade, nem comer, e voltar direto para pôr na mesa, porque é realmente intenso assim, o trabalho. A galera senta e trabalha, né? Tem, assim, toda a indústria é diferente. Se você pegar, por exemplo, médico e enfermeiro, faz plantão de 24 horas direto aqui, meu amigo. Então não é bem assim. E tem mais, você quer ver um outro ponto? A gente, por exemplo, eu tô qualificado hoje, já com tempo de experiência aqui no Canadá e com a experiência que eu tenho de trabalho e tudo, para trabalhar em carro de direção, para virar chefe. Pode crer. Só que a gente fala assim, se eu virar chefe hoje, eu vou ter um aumento de salário considerável, que é interessante, talvez não no começo, porque não é tão simples assim, a história é mais complicada do que parece, mas o ponto é que os 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares a mais que você vai ganhar, eles vão ser cobrados centavo por centavo. Você vai trabalhar mais horas, você vai ter mais responsabilidade, você vai ter mais... Sua cabeça vai ficar mais a prêmio. Você vai ter menos garantia. Então, tem um monte de coisa que muda. Então, não é bem assim.
das pessoas que trabalham menos? Eu acho que o que eu talvez consiga, sei lá, mais ou menos argumentar em cima dessa afirmação é que você talvez não precise trabalhar tanto quanto você trabalhava no Brasil para poder garantir uma qualidade de vida justa. Assim, mas, lógico, se você falar que aqui você talvez seja menos, entre aspas, explorado, né, pelo trabalho, que você tem suas 40 horas, trabalha 50, trabalha 60, nem que trabalha pra caramba no Brasil, aqui essa pressão é menor, realmente existe menos, mas isso não quer dizer que você trabalha menos, né? Pode crer. Então, por exemplo, você pode pegar um trabalho... Digamos que você tenha, sei lá, você trabalhava como... vamos pegar. Você trabalhava como desenvolvedor de software no Brasil, né? Trabalhava com TI lá. Trabalhava suas 44 horas semanais, fazia plantão, etc e tal, e aí o seu salário era o suficiente para pagar o plano de saúde, pagar a escola das crianças, pagar a prestação do carro, pagar os boletos que chegam e tal. Mas você está sempre no mico, vai ficar pagando as contas. Talvez aqui você não tenha se preocupado, você não precisaria estar trabalhando no mesmo ritmo que você estava trabalhando lá. Talvez você, numa dessa, poderia estar trabalhando como, sei lá, vendedor em loja ou, sei lá, alguma outra profissão que não seja a sua, e mesmo assim você ia estar conseguindo manter um padrão de vida justo, né? Eu não vou dizer assim que você vai estar folgado, mas você não vai estar passando fome, você não vai estar passando necessidade. Você vai ter provavelmente vai conseguir comprar um carro, talvez não um carro do ano, mas vai conseguir viver bem, né? Você quer ver uma outra afirmação que casa com esse tema, que pode espantar as pessoas, tem bem cara de mito? Para. O cara fala, no Canadá o pessoal se aposenta com 55 anos. Já ouviu essa? Eu tenho que colocar um adendo nisso daí. Acho que pode. Se você quiser se aposentar aos 55 anos, você pode, né? O governo deixa. Deixa. Agora... Até antes. Até antes. É problema seu. Agora, se você vai conseguir viver com uma fortuna que o governo vai te dar com essa aposentadoria de 55, e outras são outros 500, né? Entenda o seguinte, o cara que começou a trabalhar com 20 anos de idade e que contribui para o sistema de aposentadoria do governo bonitinho, depois de 35 anos de trabalho, que é igual no Brasil, ele tem 55 anos de idade. E aí, legalmente, ele pode se aposentar. Desde que ele, como você acabou de dizer, tenha recursos para que, se ele vai viver até os 90, que esses outros 35 anos da vida dele, ele tenha renda suficiente para viver com uma boa qualidade de vida, satisfeito com o padrão que está tendo. Porque senão, meu amigo, não vai. O problema é que a realidade é outra, né? Se você... A grande maioria das pessoas, se forem tentar se aposentar aos 55, não vão conseguir nenhum teto da aposentadoria. Com certeza. E a aposentadoria também não é grande coisa, né? Aposentadoria do governo. E ainda mais, para fechar o comentário, em relação a alguma coisa que a gente já falou em outros programas para trás, é que quem vem, especialmente do Brasil para cá, com 30, 28, 30, 32 anos de idade, não a galera mais nova, mas se começa a trabalhar lá por volta dos 35... Com mais 35 são 70, filho, certo? Então você vai trabalhar com só a peste, para não falar um palavrão aqui, tipo porra. É tipo porra. Beleza? Então você vai trabalhar pra cá. É isso aí, beleza. Entendeu, né? Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. O canadense é sempre educado e simpático. Eu não sei quem falou, quem é o maldito filho da... que fica... Pela madrugada. Rapaz, olha. Essa daí cai no mesmo grupo de querer dizer que todo brasileiro sabe jogar futebol, todo japonês é bom em matemática, toda americana é peituda, todo alemão gosta de cerveja e chucrute. Cara, isso é um estereótipo, meus queridos. Isso é um estereótipo. Sabe o que é um estereótipo, Verg? Não. Eu não vou falar, só vai ser muito ridículo. É um estéreo com alguma coisa? Vamos pular.
Pula pra frente. Mas a questão é a seguinte, né, cara? Esse lance de dizer que todo canadense é educado, eu acho que é um pouco exagerado. Eu concordo, sim, que comparativamente eles têm essa aura de querer ser gentil com os outros, né? Então, esse lance de segurar a porta, de dizer obrigado, bom dia. Mas, mesmo isso, eu acho que varia muito de cidade para cidade, de pessoa para pessoa, principalmente. Porque Cara, tem tanto fator em relação a isso que dá pra você, assim, dá pra fazer um programa só sobre isso. Pois é. Mas só pra dar uma ideia, ó. O canadense é mais reservado. Quer dizer que ele fala menos e que ele se mete menos. É. Só por isso ele já seria mais simpático e mais educado. Certo? Bom ponto. Só para começar. Eles têm um esquema de amizade diferente. Eles veem os amigos a cada 6 meses e acham que são os melhores amigos do mundo. Com muito menos convivência, é mais fácil você ser mais educado. Verdade. Certo? Como eu falei, cara, tem muito fator. Então, assim, regra geral, o pessoal é bem educado? É. Regra geral, o pessoal está aprendendo com a imigração e que está, pelo menos para nós, assim, do nosso lado, respeitar o imigrante, tentar socializar e tentar entender e tal, tem aquela curiosidade por trás. Então, muito disso aparece como simpatia, como educação, mas, obviamente, não é sempre assim. A gente vê, nos casos mais simples, nego que fala 10 palavras e 11 palavrão no meio, né? Já seria menos educado. A gente vê no trânsito gente que faz barbeiragem, assim, e que a gente vê que é de propósito, então ele ainda não é tão simpático nem educado. Verdade. E a gente vê até mesmo gente com preconceito. Né? Gente que não aceita a imigração e que é assim mesmo, entendeu? Claro, total, concordo plenamente. Então, é aquela história. Eu acho que o mito aí nessa história toda está na palavra sempre. Quando você fala sempre tenha um pé atrás. Já dizia um professor de matemática meu da faculdade, ele dizia que você nunca deve dizer sempre, mesmo nunca. Mais ou menos isso. Algo do gênero. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. Essa também é ótima, né? Dizer que você precisa falar francês para morar no Canadá, o inverso também é válido, né? Você precisa falar inglês para morar no Canadá? Se for para falar do francês, eu acho que você precisa aprender francês agora mesmo. Cadê o barulho da máquina registradora? Peguei. Não, mas é verdade. O Canadá, o pessoal acha que é um país bilíngue. E o Canadá, na verdade, é um país de 2 línguas. Exato! Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É não, filho. Bilíngue, pelo menos no meu pobre entendimento, significa ou dá a entender que as pessoas falam as 2 línguas, que na escola se ensina as 2 línguas, que todo mundo aprende as 2 línguas e que é comum você se comunicar, como tem aí na Suíça, em outros cantos, que tem vários idiomas, o pessoal fala na Alemanha, por aí, o pessoal fala não sei quantas mil línguas diferentes, mas o Canadá é um país de 2 línguas. Tem um lado inglês, tem um lado francês e tem os misturados. Tem os misturados, é bom. E a questão é o seguinte, né? É claro que, por exemplo, alguns lugares você precisa conhecer, você precisa ser fluente para mandar bem num dos 2 idiomas, se você quiser sobreviver ou ter uma vida tranquila. Por exemplo, se você for morar em Ville de Quebec, onde eu morava e onde Berg mora, você tem que o idioma onde que a maioria das pessoas, digamos 98% das pessoas falam é francês. Então você tem que falar francês para querer morar em Quebec. Se você for morar em outras cidadezinhas ali que não sejam Montreal, aí sim, você também precisa falar francês. O sistema educativo aqui, ele tem forçado muito para que as novas gerações se apoderem mais do inglês, que é até um motivo de briga que os franceses, assim, o pessoal do governo radical e tal, tem aquele receio de que o inglês venha a tomar conta
que eles percam o francês, coisa que nunca vai acontecer. Mas, sim, inglês, cara, inglês é bom no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer situação. Tudo é inglês. Então, você sabe inglês, você está bem. Então, não tem essa. Verdade. Sim. Mas, como você acabou de dizer, se você vem para uma cidade francesa, para uma província francesa, você tem que falar inglês. Desculpa, você tem que falar francês. Tem gente, por exemplo, que consegue emprego no lado inglês porque fala francês, porque ninguém fala. E o cara vai trabalhar tipo com atendimento, vai trabalhar com coordenação de público francófono e você acaba fazendo uso do francês. Ou tem negócio com Quebec, acaba fazendo uso do francês. Então, quem sabe, tem essa outra vantagem. Ei. Mas o Canadá não é um país bilíngue. E eu acho que vai além ainda. Você começou a falar aí desse lance de faz negócio com Quebec e tal, mas existem comunidades francófonas nas outras províncias também, né? Então, por exemplo, Ontário tem uma comunidade francófona, tem inclusive um canal de TV francófono, que eu conheço inclusive uma brasileira que trabalha lá, que morava em Quebec, que agora está morando em Ontário, e ela trabalha para esse canal de televisão e ela foi contratada porque ela fala francês e fala inglês também. O caso. Trabalha para o governo, né? Governo federal, principalmente, muitas das vagas elas exigem que você tenha um certo nível de proficiência em ambos os idiomas. Então também faz uma diferença. Se você quiser trabalhar para o governo federal, você tem as vantagens de estar, como é que chama aquilo? Estabilidade e tal. Uhum. Então é um diferencial. Agora que você precisa falar os dois idiomas, não necessariamente, né? Mas... E aquela coisa, né? Por exemplo, o cara vem para Quebec e fala inglês, assim, ele pode até conseguir trabalhar em inglês, trabalhar para uma empresa que a maioria do pessoal fala inglês, ou que é um dos negócios que o volume que o pessoal trata em inglês, mas quando ele sai na rua, que ele vai no restaurante, que ele vai em qualquer lugar, ele vai ser atendido em francês, ele vai comunicar. Quando ele vai no médico, o médico vai falar em francês. Quando ele vai no cinema, o pessoal vai falar em francês. Os filmes vão estar em francês. Quer dizer, você precisa da língua, não tem jeito. Né? É a vida, né, cara? O cara tem que saber se adaptar. É normal, né? O gringo que desce lá no Brasil, se ele não souber falar português, ele dança, né? Samba. É isso aí. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. Essa é ótima. Não existe pobreza e pessoas morando ou pedindo esmola na rua. Olha, eu acho que o único período do ano que você pode passar numa cidade que não tem gente morando na rua é no inverno. Por uma razão óbvia. Quando faz menos 20, né? Quando faz menos 20. Não, moçada, realmente esse é um lado triste, sabe? Claro, que eu cheguei aqui e eu já tinha essa noção de que, sim, existe gente pedindo dinheiro, existe gente que mora na rua e tal, mas eu não tinha noção que a proporção era tão grande, né, cara? Eu comecei a notar, eu comecei a achar que tinha alguma coisa estranha quando eu notava na televisão esses comerciais da Associação do Canadian Tire para crianças Associação do Café da Manhã do Canadian Tire ou Associação do Café da Manhã do Tim Hortons e tal. E eles são associações que têm para poder prover café da manhã para crianças que não conseguem nem ter isso para comer. Aí caralho, cara, eu acho que o troço aqui deve ser mais tenso do que eu pensava. E eu comecei... Acontece mesmo, a escola dos meninos, cara, aqui... A Filtou, né? Você conhece? Sim. Ela tem uma fundação e a gente... meu filho está 6 anos lá e eu não sabia exatamente todas as áreas de atuação da fundação, né? Uhum. E a gente conversando com uma pessoa da fundação ontem, essa semana na volta às aulas, né? Que teve agora essa semana, ela estava explicando que uma das coisas que a associação faz, a fundação faz... É que quando pega uma criança que não tem condição de comprar material escolar ou de fazer essas coisas, porque é pobre, que a fundação vai lá e ajuda e contribui com o básico para a criança poder estudar, para ter acesso à educação. E eu estava vendo também que, por exemplo, cara, tem vários casos de mulheres que são maltratadas por marido, tem casos de violência doméstica, que elas são obrigadas a sair de casa com os filhos. E elas não tem muito desses casos, a mulher não tem onde ficar. Não tem dinheiro, não tem teto e tal. E tem felizmente, tem várias associações que acolhem essas pessoas.
Mas, fora isso, tirando esses casos de violência e tal, óbvio, tem cara que tem problema com drogas, que não se encaixa, tem problema mental, que não se encaixa na sociedade. Então tem gente vivendo na rua, tem gente que pede esmola. Inclusive, um dia desse eu estava parado no semáforo, apareceu um flanelinha. Isso eu já vi aqui em Quebec também. Então, tem, né, cara? Não adianta dizer que não tem, que achar que... Tem casos que Cara, eu acho que tem 2 fatores, até anotei aqui para falar, tem 2 fatores. O primeiro deles é assim, em termos de educação, por exemplo, educação e saúde, que é o básico. Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso. É igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo. Por quê? Por causa do segundo fator. Porque tudo depende das condições sociais e dos meios em que a pessoa vive, que isso influencia bastante. Quem é filho de pai, como você falou, que se droga, ou que tem problema no trabalho, que tem dificuldade, sei lá, em uma coisa, que a criança cresce, isso no Brasil em todo canto é igual, né? Tem aqui também. Cresce num ambiente conturbado, a criança tem dificuldade de aprender, ela não se relaciona bem com as outras crianças, ela fica faltando à escola, quando vira adolescente ela não segue as aulas, e aí chega uma hora que ela sai fora, né? Acaba saindo do sistema e ela não aproveita a oportunidade que o sistema está dando. Então, nesse caso, acaba que a pessoa não tem todas as condições e cai na pobreza. Pode crer. Tem muita gente que, como você falou, cai nas drogas e acaba indo pra rua. E a gente vê muito, cara, assim. Eu digo, muito é força de expressão, né, galera? Se nesses meus 14 anos aqui eu já fui no centro da cidade de carro e subi a ladeira da rua principal do centro umas 1000 vezes, nem sei quantas vezes foi, mas se eu fui 1000 vezes, para dar um número assim, hipotético, talvez umas 6, 7 vezes eu tenha visto flanelinha. Então não é sempre, não é toda hora, mas assim, tem. Você vê. Você quer ver outro aspecto interessante? As igrejas aqui têm aquele esquema de doação. Até tem muito imigrante quando chega com menos recurso, apesar de não ser considerado pobre, mas você pode ir pedir comida na igreja, você pode pedir roupa nos cantos que vende mais barato, você pode ir atrás das associações que ajudam pessoas em dificuldade. Quer dizer, isso existe e é uma realidade por aqui. A grande questão é essa, né? Você não precisa ser considerado pobre, você pode estar passando por um período de necessidade mesmo. Eu acho que esse é um lance interessante da política daqui, porque tem essa cultura assistencialista e igualitária, então ela não acaba caindo quando você realmente está passando por necessidades. Você não é julgado por dizer assim, você é um pobre coitado. Não, você é tratado porque você está sem condições naquele momento. Mas, de modo geral, todo mundo considera que você vai conseguir se adaptar e dar a volta por cima e tal, porque você tem suporte para isso. Então... E antes que alguém comente assim, mas não é igual no Brasil, nananã, e manda aqueles comentários que eles têm para nós, pode mandar do mesmo jeito. Você não vê aqui criança, aquelas famílias, 3, 4 crianças, só de calção, sentado no pé da calçada, pedindo esmola. Isso realmente, aqui na cidade de Quebec, eu nunca vi. Não, mesmo porque se isso acontecer, logo na sequência aparece a polícia já para te levar, porque... Exato. Você não pode, criança, ficar na rua dessa maneira, tem que estar estudando. Pois é, mas existe pobreza de todo jeito. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. Grana é sempre um assunto interessante, né? E quando envolve governo, então fica melhor ainda. E esse boato é dos ótimos. Diz assim que o governo dá dinheiro para os imigrantes que vêm para cá. Porra! Desculpe. Quando você ganhou o governo? Quando você veio pra cá? É o seguinte... Que tralalá, miserável. Não, o governo dá ajuda a quem precisa, ele dá ajuda a quem precisa. O dinheiro dado para os imigrantes é meio questionável. Não é assim. Quando eu me inscrevi no programa da francização para aprender o curso de francês, que é o programa dado pelo governo, como você precisa estudar o dia inteiro, não tem condições de trabalhar, até porque você não fala o idioma também, o governo dá uma espécie de bolsa de estudo, que é um valor modesto, não dá para você viver nem para você passar o mês. Mas ele ajuda. Existe programa de ajuda social aqui
Não é como o Bolsa Família, o governo determina um valor que ele vai dar para... Estou falando do governo de Quebec, galera. Vai dar para a pessoa e tem uma contribuição. Mas se o imigrante chegou, meu amigo, se vira nos 30, não tem essa não. Você é responsável por trazer sua grana. Se você for contar com o governo, você vai ter uma desagradabilíssima surpresa. Você falou um troço realmente que sintetiza muito bem a questão, né? O governo de Quebec tem esse programa. Isso pode ser uma questão muito peculiar, dependendo da província, dependendo da cidade que você vai parar, porque é quem vai acabar implementando um plano desse. O governo federal, de modo geral, vai olhar para você assim e vai te dar aqueles 3 tapinhas na costa e dizer assim: vamos trabalhar agora? Vamos, já te dei visto, vamos trabalhar. Agora, claro que as cidades podem criar seus programas atrativos, as províncias podem criar seus programas de atrair imigrantes e pode incluir, como o caso desse de Quebec aí, né? Que eles têm o programa de imigração e tinham, nem sei se ainda tem essa porra dessa bolsa hoje em dia, mas no tempo que eu vim para cá ainda existia esse negócio e dependendo do caso você podia ser elegível ou não ainda por cima, né? Vai depender da... E vai além, né, cara? Se você considerar, por exemplo, a pessoa chega aqui no começo do verão, não consegue vaga, só vai poder fazer o curso de francês nos módulos depois que o verão passar, então 3 meses depois. Sabe quanto o cara ganha nesses 3 meses que ele não está estudando, não está fazendo nada? Quanto? Zerinho, igual o carro novo, nada. Então não tem essa que o governo dá dinheiro, o governo não dá dinheiro. E tem províncias, por exemplo, o governo de Quebec dá uma assistência às creches para que os pais paguem $8 e pouco por filho, né, que põe na creche subvencionada pelo governo. Se você der sorte. No teu lado aí não tem isso não, no teu lado aí é pau, né? Você paga 40, 50 pau por dia pela criança, né? Aqui é pão, queijo, meu querido. Tá ali, como é que diz? Porrada, tiro e bomba. Não tem essa história, não. Você vai e trabalha. O que não dá para negar é que, sim, existem outros programas do governo, né? Que tem uma ajuda que o governo dá por filho que você tem. Isso é calculado, isso também é calculado com base na renda que você tem, na idade das suas crianças, sua renda familiar, né? A gente fala de renda e tal. Mas mesmo assim, isso não é uma grana assim que vem do... Claro, vem do céu, sim. É uma grana maravilhosa. Mas não é dedicado ao imigrante. Esse é um programa que todo cidadão tem direito aqui e, dependendo do caso, tem sim muita gente que depende dessa grana para poder sobreviver, para poder manter seu padrão de vida, mas contar só com essa grana para poder se sustentar, cara, eu acho que é uma jogada furadíssima, assim, eu não recomendo para ninguém. Tanto é que tem gente que faz o cálculo, né? Tem gente que olha assim, se eu trabalhar, eu ganho um X, mas eu tenho que trabalhar menos que estou cuidando dos meus filhos. Pode crer. Se eu ficar em casa e não colocar meus filhos na creche, a minha despesa talvez seja menor, então não compensa eu trabalhar. Viu? Aqui o ponto nós chegamos, tudo depende do cálculo, não é simples não. É vero. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. É frio o ano todo. Este ano, particularmente, eu poderia dizer que isso poderia ser verdade. Porque tá louco, cara. Esse verão foi uma desgraça. Se você... Verinho. Puta lá que parelha. Mas então... Mas, de modo geral, né? Vamos considerar a média dos últimos 1000 anos. Não é frio o ano todo. Aí é injustiça. A menos que você esteja falando do Alasca, ou, sei lá, aquela parte ali perto do Círculo Polar... Não é frio. Tem uma parte mais ao norte do Canadá que realmente talvez seja frio o ano todo, mas a quantidade de gente que mora lá em relação aos 33 milhões de habitantes atuais é pequeno. Certeza. E não, olha, na boa, verão tem dias que a temperatura pode chegar a 30 graus, a sensação pode chegar a muito mais, inclusive. O verão é considerável, são aqueles 3 meses do ano onde você deveria estar passando calor e ligando o ar-condicionado de casa. E outra coisa, frio também é um troço relativo, né? Se você cresceu,
que nem o Berg, num lugar onde tinha calor, praia e mar, onde a temperatura ficava na média dos 25 para cima e para baixo disso era apocalipse, né? Agora, se você chegar aqui e ficar pegando 16 do outono, 12, 10, é frio. Com certeza. Agora, se você já está acostumado com um clima semitropical, árido, túndrico, aí você não vai passar tanto frio. Vai dizer assim, tá fresquinho, dá para sair de moletom. Pessoal de São Paulo para baixo, né? Eu diria assim, eu vou até englobar. Se você tem aquela habilidade, se você conviveu, passou alguns anos ali na República de Curitiba, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Sabe, por exemplo, verdade, faz frio. Por exemplo, eu, assim, né, que já tenho essa coloração amarelada naturalmente, que não via o sol, ou que o sol era só um instrumento de enfeite, eu nunca perdi essa coloração amarelada. Minha mãe chegava a dizer que eu estava verde alguns dias. Mas conhecendo a sua mãe, acho que ela tinha razão. Eu não duvido, não. Mas sim. O que a gente pode falar que é fato aqui temos as 4 estações, elas são determinadas, divididas bonitinho a cada 3 meses no calendário oficial e não tem nenhum ano igual ao outro em que você possa dizer quando começa, quando termina, quando vai esfriar, quando vai esquentar, que temperatura vai fazer, se vai nevar, se não vai nevar, se vai fazer menos 30. Não tem nada que possa garantir a você como vai ser o seu ano. Como esse aqui que você acabou de comentar, por exemplo, o verão foi fraquíssimo, a temperatura foi temperada, parece que um dos meus primeiros verões, parece que é o meu primeiro verão aqui, quando eu cheguei, estava mais ou menos desse jeito. Mas você tem ideia, né? Já são 14 e não teve assim, outro igual a esse, faz tempo que eu não vejo. Cara, temperado. Graças a Deus. Temperado para mim tem pelo menos sal e pimenta. Esse verão aqui foi gelo puro, cara. Tá que pariu, tá difícil. É verdade, esquentou um pouco assim. O pessoal fazia piada. Acho engraçado que o pessoal faz piada, né? Os próprios quebequenses, os próprios canadenses, eles fazem piada aqui dizendo assim: o verão é uma semana, né? No mês de julho. Esse ano foi mesmo, uma semana no mês de... Não sei se foi julho, se foi agosto, mas foi uma semana. O resto foi essa temperatura meio cocôzinho mesmo. Aí já começa, né? Você começa a parar nessas redes sociais, a galera falando assim, previsão para o inverno é que seja o inverno mais rigoroso dos últimos anos. Porra, desde que eu tô aqui, todo ano vai ser o inverno mais rigoroso todos os anos. É igual propaganda de aumente seu pênis, né, cara? Se eu fosse seguir, cada uma das vezes que eu vejo isso daqui, eu tava com um pinto de 1,5 m. Agora, se for o caso da neve, a gente já tava morando, sei lá, na era glacial. Iglu e tal. Ai, sempre essas coisas. Mas faz frio, viu, galera? Se você achar que não faz frio, faz frio. Faz. Coloque, se aqueça. Traga o calor se você vier pra cá. Dá para sustentar uma família com um só salário? Essa daqui é meio confusa, demorou um pouco para interpretar, né? Eu fiquei pensando, você está falando de um salário mínimo? Mas... Aí tem vários depende, realmente. Depende da família, depende do salário, depende do emprego, depende de muita coisa. Pois é, porque como a gente falou ali agora há pouco, né? O governo tem esses programas de ajuda familiar, né? Que ele dá uma bolsa para, dependendo da quantidade de filhos que você tem, a idade das crianças, etc. Então, faz aquela compensação para quem não tem grana suficiente. Agora, digamos que você esteja numa família de, sei lá, 3 filhos, 2 cônjuges, então 5 pessoas, só um de vocês trabalha e, sei lá, um de vocês dois é só caixa de supermercado. Caixa de supermercado não tem, geralmente trabalha em cima do mínimo, no salário mínimo. Em Quebec está o quê? 11 e pouco a hora, né, cara? Em Ontário é um pouco mais que isso. A gente está pensando talvez em torno de 25, menos que 30 mil por ano. 30 mil por ano para uma família de 5 é meio apertadinho, né?
Vou levar você para o outro extremo. Quem escutou nosso programa de salário viu todos os cálculos que a gente falou de desconto, de imposto, de como fica, aquela coisa toda. Quem tem um salário alto, um salário de 80 mil ano, certo, pessoal? De algumas profissões consegue esse salário assim, até relativamente fácil. Quem tem um salário de 80 mil acaba tirando uns 2.800, 3.000 e pouco por mês. Líquido. Para 5, deixa eu ver, 3 mil e pouco por 5. Se você considerar que você... É o ponto que eu ia chegar. Se você considerar que você paga $1.000 de aluguel ou de prestação da casa, mas pelo menos se você tiver um carro, ou se não tiver o carro, você vai ter os passos de ônibus e tudo para a galera toda, vai acabar chegando na mesma coisa. Você vai ter aí mais uns 200, 300, 400 pau ou mais de prestação. E você tem escola, tem alimentação, tem tudo. Sustentar é uma palavra grande, eu acho. Pois é, é a mesma coisa de sentir, como é que é? Viver bem. Viver bem e se sustentar, eu acho que cai mais ou menos no mesmo balaio nessa altura. Porque sai na questão da qualidade de vida, né, cara? Se você quer qualidade de vida, os dois precisam trabalhar, os dois precisam ter um salário bom. Assim, dá para você viver? Dá para você viver. Dá para você fazer a maioria das coisas? Dá para você fazer a maioria das coisas. Mas tudo é proporcional ao que você ganha. Você tem sempre que estar fazendo conta, assim. Você vai ficar passando fome? Não, não vai. Certo? Mas, dependendo da situação, de repente até pode, como você falou, né? Se a galera tiver um salário mais baixo, dança. Mas se tiver um salário mais alto, talvez consiga. Eu diria assim, ponha na ponta do papel. Não é uma tarefa fácil conseguir sustentar uma família desse jeito. Se você ganhar bem, talvez isso seja possível. Conheço alguns casos que só um dos dois trabalha e a família vive bem e tal, ninguém passa necessidade. Mas talvez assim aquela ideia de ficar viajando para Cuba todos os anos não seja exatamente o que você vai ficar vivendo, né? Exato. E como você falou, depende da província que mora, depende do contexto, da situação, depende de vários fatores. Aqui em Quebec eu tenho amigos, inclusive, que um dos dois trabalha, o outro tem renda, assim, não renda certa, não renda frequente, porque é autônomo, porque trabalha em casa ou alguma coisa assim, e você, assim, vê que eles estão super bem, graças a Deus, estão felizes, trabalham, tem tudo, tem casa, tem carro, passeia, mas tudo vai com até onde você quer chegar, o que você vai fazer, como você se organiza, tudo. Como você falou, tem que calcular bem. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. Educação e saúde são gratuitos no Canadá. Isso aqui é sério mesmo? Isso aqui é sério? Fui eu que anotei esse negócio. Foi você que anotou. E está na propaganda, Claro, porque todo mundo diz assim, educação, você pode estudar e ter saúde de graça no Canadá. Certo? Certo, Berg? Certo, Berg? Não. Simplesmente não. Cadê o professor Pasquale? Não. Com aquela cobrinha em cima do ar. A verdade é o seguinte, não existe almoço grátis e também não existe educação e saúde grátis, meus queridos. Isso aqui é papo de marqueteiro, o cara que está tentando vender um negócio para você na marra. A grande realidade é que essa grana tem que vir de algum lugar. Então, da onde está vindo isso aqui? Da onde? Seu Rolando Lero, da onde está vindo essa grana? Do seu salário, mestre. Cabra bom. É isso aí. A porra da educação e da saúde estão vindo do nosso salário. Isso aí vem dos impostos, na verdade, né? Então, a educação e a saúde que você tem aqui no Canadá estão, sim, saindo do seu bolso. Se de uma maneira ou de outra, você está pagando por isso. Não é o plano de saúde daquela empresa com a árvorezinha verde, não é a escola daquela rede de escolas com o dedo para cima e
mas você está pagando. A escola pública que você vai aqui, que tem o parquinho, que sua criança vai lá para a aula, tem aula de francês, tem aula de inglês, vai fazer os passeios nos museus, etc, etc. Sim, você está pagando. Aquele hospital que você vai, que é tudo bonitinho, tem um Wi-Fi lá, o pessoal vai, te dá medicamento, que te deixa um internado, que você tem seu parto, etc, etc. Sim, você está pagando. E isso daí depende muito. Quanto você vai pagar por isso daí é diretamente proporcional a quanto você ganha de salário. Claro, né? Porque essa é a ideia dos impostos. Mas existem algumas variações, né? Por exemplo, existe escola privada? Existe escola privada. Claro que existe. Você pode colocar seus filhos lá, uma opção sua. Vai sair carinho, né? Se parar para colocar no papel, vai sair carinho. Talvez não saia tão caro quanto uma escola privada no Brasil. Outro dia eu estava tendo essa discussão com o pessoal. Alguém me contou que tem uma escola em Salvador lá que já a mensalidade é mais cara. Acho que um ano de escola primária nessas escolas aí era o suficiente para comprar um carro popular, se duvidar, um carro até médio. Se você tem uma ideia da porra. Tem um amigo meu que eu acho que mora lá pro Nordeste, que para deixar a criança o dia todo na escola paga perto de R$3.000. Caralho! Mês. Caralho! 3 pau. A escola privada aqui no Quebec, por exemplo, algumas delas, você paga em torno de $4 a $5.000 ano. Para estudar. Mas não é barato. Não. Tá? Porque é uma base. Sim, e isso é o básico, tá? Tudo que a gente fala é o básico. Você falou de saúde agora há pouco, por exemplo. A saúde do governo, se você quebrou o pé, vai precisar operar o joelho, você tem um ataque cardíaco, você ainda entrar no hospital, você não vai pagar um centavo. Isso é verdade. Porque, como você falou, coletivamente todo mundo está pagando no imposto e tal. Mas se você vai no dentista, se você vai no oculista, se você vai no fisioterapeuta e etc., você paga, meu amigo. Não é tudo que é de graça, não. Só o serviço essencial de urgência e básico, ele é gratuito, o resto não é. Na escola, a mesma coisa. Você põe na escola pública, quase não sai. Misturar de privada com particular, com público, quase não sai. Na escola pública, mas você recebe a lista de material escolar para comprar no começo do ano. Não é caro? Não é caro. Mas você paga? Você paga. Tem um monte de coisa. O pátio da escola, os brinquedos da escola, da escola que meu filho estuda, eles foram todos trocados recentemente. A fundação, nós, os pais, campanha, os alunos vendendo coisa na rua, indo atrás de casa em casa, fazendo publicidade. Tem um monte de coisa que é feito que você tem que custear. Os pais participam voluntariamente de programa. Tem muita coisa que acontece. Então, não é... mesmo quando não é pago do dinheiro do bolso, você paga com trabalho, com colaboração, com ajuda, com alguma coisa. Então, sempre sai de algum lugar. Mesmo esse lance da saúde, né? Eu já comecei a ouvir falar de clínicas privadas que você pode ir e ter uma consulta. Sim, já tem. Mas é um troço extremamente, praticamente de urgência, né? Você chega lá e o atendimento é papum, não é aquele que você vai ficar... doutor, eu acho que eu acordei hoje com uma dor no pescoço. Sim, eu já vi de duas formas, tá, cara? Nisso aí. Eu já vi desse jeito que você falou, e eu já vi também aquela que usa o seguinte argumento. Vocês não quer ficar esperando 10 horas na fila do sistema público? Então você pode pagar e ter o seu rendezvous, né? A sua consulta médica, entre aspas, quando você quiser. Quando você vai olhar no detalhezinho lá do plano, ele fala assim, você tem direito a um exame médico por ano e a 3 consultas com o seu médico por ano. Pré-agendadas, alguma coisa assim. Então, não é aquela coisa de... eu acho que meu dente está doendo, eu acho que eu acordei com dor no cotovelo, eu vou ligar lá no médico e vou dar uma passadinha lá. Liga pro meu ortopedista aí. Entendeu? Não é assim, não. Entendeu? Marca para a semana que vem, não é assim, não. E eu acho que mesmo hospitais, né? Você estava falando assim que o atendimento daqui é o básico, que é realmente o assistencial,
mesmo quando você vai em hospital, você vai ser internado, eu já vejo que existem opções, por exemplo, de você ficar num... Se você tiver que ficar internado, você tem a opção de ficar num quarto individual. Só que daí você tem que pagar por essa brincadeira, né? Sim, lógico, com certeza. Então existem sim outros diferenciais que você pode pagar. Isso daqui não é a União Soviética, onde todo mundo só anda de lada e tem o mesmo lugar para morar. Então existe sim uma influência capitalista, obviamente, mas os programas de assistência social são realmente muito fortes nesse sentido. Aconteceu comigo, cara, no futebol. Eu tive uma entorse uma vez jogando, pisaram no meu pé, o tornozelo virou, inchou, foi aquela loucura. Graças a Deus não chegou a quebrar. E aí eu fui para o hospital, entreguei minha carteirinha lá, foi tudo muito bem, bati a radiografia, fiz tudo que precisava lá, não tive custo nenhum. Aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, nos próximos 60 dias você vai usar uma tala assim, assim, assada e uma bota de proteção desse tipo. Você vai lá em tal canto ali e compra. Acabou. Então não tem negócio de ser tudo gratuito, não. Eu fui na farmácia, aluguei por 60 dias as muletas, eu fui na loja lá, comprei a minha bota lá. Depois até se você quiser, você vende, porque você não vai usar depois mais, espera-se, né? Mas, bicho... Tem coisa que você paga. Em tudo você paga, não tem jeito. Por sinal, eu tenho um par de muletas, estou vendendo, viu? Não utilizo mais. Se alguém quiser comprar, falar comigo, mandar mensagem PVT. Muito obrigado. Eu tenho uma bengala que eu guardei de recordação. Pô, isso aqui virou bazar agora, né? A gente tá Pode ser que seja útil no futuro. A minha bota eu não vendi, não. Tá aqui ainda, cara. Aguarda, velho. Mas esse negócio de bengala é importante, guarda. Venha para o Canadá. Aqui tudo é lindo e maravilhoso e você vai ter uma vida de conto de fadas. A última e a maior lorota de todas. É fácil imigrar para o Canadá. Facílimo. É um beija-flor de entrada. Maravilha. Coisa facílima. Não, moçada, não é assim, não é assim. Você vai ver, é o troço que dá vontade de, pelo amor de Deus, você vai estar lá. A primeira notícia que alguém compartilha: o Canadá quer brasileiros. Não, o Canadá não quer brasileiros. O Canadá quer qualquer um que venha para cá, para cumprir a porra das vagas. Então, assim, olá, brasileiro querido, venha trabalhar aqui porque a gente gosta muito de você. Você quer que eu transforme essa frase em verdade absoluta? Fala. É fácil querer imigrar para o Canadá. Isso Basta é pensar. Isso é verdade. Também toda essa propaganda que a galera faz, né? Não pode ser diferente, né? É verdade. A grande questão é a seguinte: existem diversos planos de imigração para cá. Como um outro dia alguém estava falando, acho que foi até o Alex que estava dizendo. Em alguns casos, dependendo da sua situação, é mais fácil você imigrar para a Europa, né? Porque você já tem cidadania, você tem passaporte, então é mais fácil ir para a Europa. Então você já está praticamente, você já está com o cajo, como é que é? A faca, o queijo e o pão na mão. Só você ir para lá. Em outros casos é mais fácil ir para o Japão, ou mais fácil ir para a Austrália, ou whatever. Agora, cara, até para os Estados Unidos, né? Você conseguiu o H1B lá, uma empresa que quer te contratar e conseguir um visto de trabalho, é muito mais fácil do que você vir para cá. Pois é. Agora, outro dia, alguém me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não, mas eu ouvi dizer que eu só preciso fazer um curso de inglês, daí eu acho um emprego e eu fico para o Canadá. Cara, olha só, tipo, isso que você que a moçada está querendo, que essa pessoa está sugerindo fazer, existe desde que o mundo é mundo. Desde que o pessoal descobriu que dá para se meter dentro de um navio e parar onde você quer, o pessoal anda fazendo isso daí. A questão é que se meter num programa desse, na minha opinião, é roubada. Porque, primeiro, você não vai ter... Você vai estar vivendo... você vai estar vivendo fora da legalidade. Você não vai estar com os documentos em dia. Você vai estar se submetendo a qualquer coisa. Você vai estar em desvantagem, porque as pessoas vão saber a tua condição, vão querer te explorar, porque sim, tem gente filho da puta aqui também. Você vai estar sempre por baixo, sempre vai estar se ferrando nessa história. E sem contar que
Mamãe falava, né? Tudo que começa errado tende a terminar muito errado na sua vida. Então, porra, não é assim esse lá, a galera pensa, não. Tem? Não, e mesmo quando funciona, cara, mesmo quando é tudo legal, bonitinho e certo, tem muitas pessoas que vêm estudar aqui, entram nos programas de estudo, fazem um curso que nem é nível superior, faz um curso às vezes de nível médio mesmo, e aí conseguem o projeto de imigração, faz o plano de imigração, tem os papéis e tal. Mas não é instalar de dedo, né, bicho? Você vai ter dívida para estudar, você vai gastar uma grana preta para conseguir sobreviver, você vai ter um curso caríssimo para você pagar, você vai ter que ficar pagando depois não sei quanto tempo. O cara falou assim, eu estudo, depois eu consigo emprego, como se ele estudasse e conseguisse o emprego, fosse assim, emprego, chegou, apareceu, né? Mesmo quando funciona, não é fácil, é sofrido, é batalhador, é complicado. Tem gente que vem com status de imigração e tudo bonitinho, funciona, chega aqui e sofre 2, 3 anos para conseguir se adaptar e tudo. Imigração não é só processo, imigração não é só emprego, imigração não é só se estabelecer aqui, imigração é uma combinação de muitos fatores, inclusive o psicológico. Como já dizia os Mamonas Assassinos, né? Hoje eu estou arrependido de ter feito imigração, volto para casa fudido com um monte de apelido e uma bonita cabeção. Mas é sério. Tipo, cara, tem um monte de programa de imigração. O governo tem um programa do governo federal, tem programa dos governos provinciais, tem até programa de cidade, se você procurar, você acha. Dá para aplicar em cima desse negócio, dá para você ir atrás, você pode... Não é assim, não é o Instituto Universal Brasileiro, que você envia uma carta, recebe seu certificado e acabou. Tem etapas que são precisas cumprir, existe uma burocracia a ser cumprida, você tem que pagar para algumas coisas, você tem que fazer exames, validar as coisas para poder chegar, e nada garante, como você acabou de falar, né, Berger? Nada garante que você vai chegar aqui e vai se adaptar perfeitamente, que o lugar é aquilo que você imaginou. A gente acabou de chutar aqui, eu acho que uma dezena de histórias de história que as pessoas contam que acabam ficando no imaginário de quem está querendo vir para cá. Então, porra, a criatura cria aquele cenário magnífico e acaba se deparando com uma realidade que é diferente. Então, não é garantia que vai funcionar para todo mundo. Não existe um plano de imigração perfeito. Não existe... Mesmo quando essa história que dizem aí, você tem que ter um plano para a imigração que sempre vai funcionar. Não, cara. A gente falou lá em cima no começo do programa. Sempre não existe. Nunca também não existe. O que vai, mesmo por mais que você arrume tudo, que você se sinta 100% preparado, etc., isso não é garantia de nada. Isso vai te dar maiores chances de conseguir ter êxito. Mas sempre existe a chance do troço não funcionar. Então, porra, não existe negócio de fácil emigrar para o Canadá. Não é. Se fosse fácil, o Jota Quest estava fazendo mais músicas. Você parou no fácil, fez a vírgula, eu estava esperando para fácil. Extremamente fácil. Não, pois é. O seu ponto foi super claro, cara. Não precisa dizer mais. A pessoa... Eu conheço gente que veio, conseguiu emprego, casa, carro, tudo, passou 5 anos aqui, descobriu que não se adaptou, voltou. Teve gente que a família fez muita pressão lá no Brasil, voltou. Teve gente que fez a imigração, veio como residente, chegou aqui, descobriu que não tinha o idioma que ele achava que tinha, demorou 6 meses para conseguir emprego, a grana acabou, voltou. Tem muitos fatores. Tem gente que consegue tudo à maravilha, tem que ser uma combinação de vários fatores positivos e mesmo assim não é fácil. Não. Fácil só Jota Quest mesmo. Só Jota Quest. Extremamente fácil. Para você, eu e todo mundo cantar junto. Canta junto. Então, o
Quem que tá com a bomba hoje? Ah, é você que tá? A bomba sou eu. A bomba é sua. Como eu fui vítima de mim mesmo, né? Como eu fiquei de férias e voltei na noite da gravação, cheguei tarde, não consegui gravar, né? Porque eu estava acampando, né? Fazendo camping, me deu exatamente o tema do programa de hoje. Então vamos falar de acampamentos, como é que isso funciona por aqui. Eu vou contar um pouco da minha experiência nessa última semana que eu acabei acampando e eu achei bastante interessante, mas isso em francês com a colaboração em inglês, meu amigo Japa, agora é que a gente vai mudar. Donc, comme je disais tantôt en portugais, j'ai fait une expérience, j'avais fait ça une fois l'année passée sur une autre condition, je peux aussi en parler, mais j'ai passé les derniers 5 jours de vacances en camping. C'est une expérience intéressante que je vais en parler un peu plus à nos auditeurs ici. Intéressante parce que j'ai fait 2 choses différentes. Quand j'ai mentionné tantôt que j'avais fait une expérience l'année passée, j'étais en tente camping. Une tente vraiment que tu mets par terre, qui était sous le sol, froid, avec des morceaux de pierre, des cailloux, puis toutes les choses qui pleut, puis mouille tout, puis il faut vraiment s'accommoder, puis essayer d'arranger les choses. Une expérience plus nature, plus rustique, comme les autres disent ici. Mais cette année, j'ai fait les 5 jours 2 expériences différentes. La première, c'était une sorte de structure de camping, une sorte de tente qui est déjà montée, qui est déjà assemblée dans les parcs, produite par les gouvernements, par les administrateurs du parc, et qui eux autres y mettent tout dedans. Fait que c'est une tente avec un tissu un peu plus épais, plus résistant, qui est monté sur une structure de bois où tu n'as pas vraiment les contacts tout seul. Puis tu as l'électricité, tu as une poêle, un petit réfrigérateur, tu as de la lumière dans la tente, tu as des lits pour plusieurs personnes, une table, des chaises, d'assiettes, verres, ustensiles, tu as toutes sortes de choses. Ils appellent ça un prêt à camper. C'est vraiment prêt à camper. Tu arrives, puis tu as besoin d'amener tes choses, ta nourriture, puis c'est tout. C'est une superbe expérience parce que je pense que ça devient beaucoup plus simple pour camper. Fait que j'ai trouvé vraiment l'expérience hyper intéressante. Puis l'autre, c'est que j'étais avec quelqu'un qui m'a invité pour aller, mais lui a un véhicule, en français, ça s'appelle un motorisé. C'est comme une espèce, c'est un gros véhicule qui a des lits, des tables, des structures aussi, comme si c'était tous les équipements de camping nécessaires dans le véhicule. Puis nous autres, on a couché dedans, fait qu'on était à l'abri. C'était aussi beaucoup plus facile que d'essayer de camper vraiment sur une tente à terrain. Ça m'amène à juste faire un petit résumé en termes des critères. C'est intéressant. Quand tu vas faire une expérience de camping ici, première chose à savoir, il faut réserver d'avance parce que c'est quelque chose que les Québécois et les Canadiens y aiment beaucoup. Fait que les terrains pendant l'été, principalement, ils sont pleins puis ils sont réservés d'avance. Fait que si tu ne réserves pas d'avance, tu vas avoir de la difficulté. Réserver d'avance, c'est un autre avantage, c'est que tu peux vraiment chercher la place. Tu peux être plus proche des salles de bain, plus proche des places où tu vas prendre ta douche ou laver la vaisselle ou faire les tout. Fait que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est toi qui choisis et non quand c'est toi qui prends la dernière tente, la dernière disponible, qui est plus loin puis qui ne fit pas nécessairement avec ton idée. Deuxième chose, c'est les types de services. Tu as des campings, comme je disais tantôt, rustiques, où tu n'as rien du tout. Tu as juste les terrains dans le milieu de la forêt. Tu arrêtes ton auto là-bas, tu assembles, tu montes ta tente, tu fais tout, puis tu te débrouilles tout seul. Il y a des terrains qui appellent avec des services. Fait que tu peux avoir de l'électricité, puis il y en a d'autres qui peuvent avoir de l'eau, puis il y en a d'autres qui peuvent avoir les deux. Fait que c'est super pratique, même si tu mets une tente plus rustique, mais que tu as de la lumière pour pouvoir utiliser les équipements électriques, comme une poêle électrique ou même un petit frigo ou la lumière même peu. Fait que ça permet de faire ça. Fait que tu peux camper de plusieurs sortes
Puis c'est super intéressant parce que, tu rentres dans les modes nature, tu oublies un peu la civilisation. Il y a plusieurs parcs qui offrent beaucoup de structures. Fait qu'en plus du camping, tu peux profiter d'une plage proche de la rivière, tu peux profiter des jeux, de la nature même, faire des promenades, faire des parcours de randonnée. Tu peux faire vraiment plusieurs choses. Fait que j'étais super surpris parce que nous autres, on était vraiment beaucoup résistants à cette idée de camping au début pour penser que c'était quelque chose qui tu souffres plus que tu as du plaisir. Mais non, j'ai découvert que c'est pas vrai. C'était vraiment agréable. Je sais pas si toi, tu as déjà eu cette expérience, si tu as des commentaires, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé vraiment super le fun. Man, honestly, I'm not the kind of guy that actually likes camping. I always had bad experiences camping, but that was in Brazil, like mostly. I never had a chance, I never had the courage of camping here in Canada, but I agree completely with what you mentioned. I was surprised with the infrastructure that you find in the camping spots here in Canada. Last week or 2 weeks ago, we sent our son to camping with some friends, and they actually bought an RV now, and it's a super nice structure. It has two beds, and he also transformed it for two more, and has a full equipped kitchen and a shower, microwave, oven, and whatever. It's a full house. It's super nice, and you absolutely don't feel any need of a camping site. So it's completely different with everything else I've tried in my life. And also in the camping, they even have Wi-Fi in the camping. I was like, what? You really? It's like, what the heck? And not to mention full equipped. Ce n'est pas partout, hein? Yeah, everywhere. And you have full equipped toilets and washrooms and even showers. And not to mention the rest of the camping. They have swimming pools, basketball courses, and they have the river, and you could go fishing and do whatever. So it was a really interesting spot, absolutely different with everything I see in Brazil. And c'est les campings proches de Drummondville, je pense, hein? It was actually in Drummondville. Yeah, exactly. Yeah, c'est ça. Ouais, c'est les terrains vraiment c'est un des ce que j'ai vu sur les sites qui a vraiment beaucoup plus de structure. C'est dans ma liste pour les prochaines fois. Là. Yeah, maybe I'm not going to say that because I'm going to regret. I'm not going to say that I'm going that. But eventually, one day, who knows? I may able to try that one day. But je vais t'inviter quand je vais aller la prochaine fois. On peut enregistrer un pod des chats direct du camping. Oh shit! There we go. Oh my God. Well, yeah, but that's it. I agree completely. So if you had a chance, even now, we're recording this during the Labor Days weekend, and I have some friends that they went to the Algonquin Park in Ottawa and Ontario, and I think that's the second time they're going there, and they enjoy so much because it's wonderful and they love it splendidly. So I definitely, based on what they say, I recommend anyone going. And I now have your opinion too, so definitely go. Give it a try. Camp and tell us what you find about it. Yeah. Ouais. Je voulais juste terminer en disant une chose, je n'ai pas parlé, c'est la question du prix. Je pense que les prix est aussi un facteur important. Parce que si tu décides d'aller quelque part, puis tu vas payer un hôtel n'importe où, dans la période de l'été, ça va être autour de 120, 130, 150 dollars la soirée, la nuit. Fait que en camping, tu peux payer 35, 40 dollars. It's really cheap. Yeah. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, c'est un tiers ou 4 fois moins cher. Fait qu'une nuit en hôtel peut te représenter peut-être 4 nuits en camping. C'est sûr qu'il faut que tu amènes beaucoup de choses, il y a beaucoup plus d'ouvrages. Quand tu es en camping, c'est toi qui fais la bouffe, c'est toi qui lave les choses, c'est toi qui s'occupe de tout, nettoyage, puis monter, démonter, tout ranger, tout organiser. Mais, comme tu as mentionné tes amis aussi, nos amis, en effet, je connais les autres,
qui ont acheté un véhicule capable d'amener plusieurs personnes. C'est tellement bien fait, puis les terrains offrent tellement d'opportunités que, regarde, j'étais au Parc national d'Oka les premiers 3 jours. Ils ont installé une espèce de jeu gonflable dans l'eau, à comme une vingtaine de mètres dans la rivière, dans l'eau. Puis ça semble à les circuits. Tu sais, les émissions japonaises ou les émissions du genre, qui courent sur des choses qui essayent de te déjouer puis de te pousser dans l'eau. Sure. J'ai fait 1 heure là-dedans, moi puis les enfants. Les enfants ont sorti hyper heureux. Je suis sorti brûlé complètement. J'étais plus capable. Mes jambes shakaient. Je tremblais vraiment. C'était hyper difficile. Puis, avec ma belle forme physique, il y a eu quelques fois où j'ai essayé de tricher. Genre, quand je tombais dans l'eau, j'essayais de remonter par une place un peu plus haute, plus élevée. Ça n'a pas été simple. Mas foi super fun, foi uma bela experiência. Então, terminando aqui a tecla SAP, apertando de volta. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu falei bastante de camping, de preço, de estrutura, de serviço, de tudo que tem. Pesquise. Aqui para o Quebec tem uma coisa chamada SEPAC, S-E-P-A-Q. É um site da Organização dos Parques Estaduais daqui, do Quebec, no caso. Se você é interessado, gosta de camping, pesquisa, você vai achar muita coisa bacana. E vamos ver se eu consigo te arrastar um dia, né? Eita, mãe do céu. Isso aí, o resto do Canadá, você também pode procurar no site do Parks Canada, que é o pc.gc.ca. Então, ali você também encontra informações sobre parques, onde dá para acampar. Você também pode reservar os lugares, etc, etc. Então, é bem interessante. Uma oportunidade do cacete. É isso aí. Vamos por a partir. Vamos lá, filha. Vamos terminar esse programa. Vamos. Aniversariantes! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! O que é isso? Isso é a escalação da seleção com os reservas? Kleber Machado, qual a escalação do time de hoje? Pois é, chefe. Tem aqui uma listinha, não sei se é porque a gente ficou várias semanas ou porque o pessoal realmente nasceu tudo nessa época, mas tem uma lista até considerável. Nos últimos 2, 3 programas a gente listou 3, 4 pessoas. Então vamos lá, para começar. Nosso querido amigo e digníssima esposa, André Zanin e Evelise Carlesso. André faz aniversário quase no mesmo dia que eu. Parabéns para vocês. Para minha prima Manuele Bezerra. Manu, beijo para você. Manu lá de Natal, que eu não tenho muita oportunidade de ver, mas sempre que eu vejo é gente finíssima. Meu vizinho aqui, Luiz Andrade. Luizão também faz aniversário quase no mesmo dia que moi-même. Luiz, parabéns. Também para Manuela Zacara, para o Eliel daqui, que ele não está mais aqui, Eliel está em Toronto agora. Então, Eliel, parabéns. Para Rutinha, Ruth do Lucas, está lá em Montreal. Ruth, parabéns. Fernanda Fernandes, Philippe Noël, mon ami, bonne fête à toi. Toi aussi, c'était tellement proche. Moi, j'étais en camping, puis je n'ai pas été capable de t'appeler parce qu'il n'y avait pas de réseau, ni Wi-Fi, ni Internet, ni téléphone, ni rien. Mais bonne fête quand même. Para minha tia Eliane Madureira, para o Lucas, a Roma Lucas do Projeto Canadá, que é parceiro nosso com o Aprender Francês Agora, para o Lucas Assunção, para o Lilcinho, Arlilson, meu compadre lá da Secretaria da Fazenda, Julie Laurentec, que trabalha comigo, Julie, bonne fête. Carolina Chavone, que escreve muito para nós, Júnior Garrido, Fabiano Henrique, Gonçalo Souza, português, que eu tive contato algumas vezes por e-mail. Camila Mendes, Fábio Dutra, Jaqueline Félix, minha querida esposa do meu primo Jaque, beijo para você também, parabéns. Delcide Silva, Débora Biju e para minha comadre, semana que vem, dependente de quando você escuta, pode ser já que tenha passado, Carolina Lopes. Feliz aniversário para todos vocês, beijo grande, muita saúde, sejam muito felizes e acabou a lista. Só que você esqueceu de falar do seu próprio aniversário, né, Berg? Foi aniversário do Berg. Foi aniversário do Berg. Você sabe que eu fiz a gentileza de
Não fiz a gentileza, não, foi sacanagem. O meu Facebook, eu não sei porque cargas d'água, ele estava bloqueado. Cara, de repente começou a aparecer no WhatsApp, no Messenger, em tudo quanto é canto, no e-mail, gente dizendo assim, eu tentei mandar parabéns para você, mas não consigo, tá tudo bloqueado. E aí eu fui lá e liberei, e de repente aquele um monte de gente. Queria aproveitar para agradecer todo mundo que mandou os parabéns, para a galera aqui de Quebec que telefonou para mim, para os que tentaram telefonar e ainda fez a sacanagem de estar no camping no dia do meu aniversário. Então, o pessoal tentou falar comigo e não conseguiu. Foi uma beleza. Pô, isso que é se esconder, velho. Já vi gente que se esconde, mas porra. Pois é. Parabéns, meus queridos Berg, e muitos anos de vida para você, muita saúde, muito dinheiro. Para nós. O dinheiro. É isso aí. E vamos para frente. Comentários! As pessoas... Eu vou continuar reclamando. Antes de ler esses e-mails, queria dizer que a gente ainda está querendo receber mensagens de vocês. Então não parem de escrever. A gente adora quando vocês conversam com a gente. A galera que sempre escreve pra gente, a relação já é íntima. Eu vejo e-mail, parece que eu tô sentado no portão, eu vejo o carteiro chegando assim, oh meu Deus, cartinha, isso é muito massa. E as pessoas novas estão escrevendo também, então sejam mais assíduas, sejam mais frequentes também que vocês escrevam, porque é muito legal escutar a opinião de vocês. Não precisam concordar sempre, não. Acho que discordar faz parte de uma relação saudável. Vamos ler. Quem que nos escreve, Berg, meu querido? Então, a primeira, Carolina Serão. Carolina escreve bastante, a gente tem escrito bastante. Então, aproveitar para agradecer, Carolina, obrigado. E vamos lá. Diz assim, Japeberg, Savá? Sim, Savá. Com certeza. Primeiro, desculpe, vestir a carapuça da cobrança de sumiço. Aí, tá vendo? Falou do sumiço, tá aí o caso bem específico. Estou em final de estágio e programando a minha primeira mudança em Montreal. Estou passivamente só ouvindo vocês e sem comentar. A gente entende. Tá perdoado. Ela fala assim, mal aí, tem problema não. Você tá perdoado. Foi bacana vocês trazerem um programa sobre golpe, situações que a priori não parecem golpe, são até ingênuos no ponto de vista brasileiro, cansado de ser passado para trás. Tudo isso com hífen brasileiro, traço, cansado, traço de, traço ser, traço, passado, traço, para, traço, trás, ponto. Com esse cansaço da bandalheira brasileira, quando chegamos, baixamos a guarda e é onde as coisas acontecem. Às vezes eu acho que é bem isso mesmo. Estou adorando a novidade AFA, aprender francês agora, amo ouvir o Beck falar quebecois e mesmo durante a tecla SAP já aprendo algumas expressões, usos, entonações, etc. Massa, acho muito bom tá podendo ajudar você, cara, nesse aspecto. Por hoje é só muita caixa para fechar. E desejo sorte. Boa sorte, que você tenha um processo tanto de final aí de estudo quanto de mudança bem tranquila. Ela termina dizendo abraços, Carolina. Abraço para você também. Um comentário? Não! Então aproveita para ler o próximo e-mail. Queria daqueles assim, miudinho. Pelo amor de quantos escrotos. Meu Deus, 3 peidão. Tá, vamos lá. Quem escreve é o Marcos Pereira. Ele começa dizendo, olá, Berg e Massaro. Olá. Acompanho vocês há um tempo, já não sou muito de comentar, mas estou tentando melhorar nessa parte. Olha só, você já escreveu, isso é muito massa. Beleza, muito bom. Continua. Gostaria de agradecer por todo o tempo e esforço de vocês dedicam por esse podcast. Obrigado. Pois esse podcast tem me ajudado a entender melhor as terras geladas e me preparar para o que está por vir. Desculpa, mas escrevi bastante. Outro dia eu te passo um e-mail grandão. Vamos lá, continuando. Consegui uma oportunidade de trabalho e estou no processo provincial no momento. Se der tudo certo, ou em dezembro ou janeiro estarei próximo de Quebec, na região de Lac-Saint-Jean. Oi, rapaz, muito parabéns, show de bola. Tomara que role para você. Ele continua dizendo, escutei vários dos podcasts antigos de inverno esses dias, pois provavelmente vou chegar no auge do inverno. Aí você vai para Lac-Saint-Jean ainda.
Mas não vou comentar sobre eles, pois ainda não vivi essa experiência. Vai ser mágico. O primeiro inverno sempre é mágico, é maravilhoso. Tudo é lindo. A neve é linda. Tu sempre. Estou tentando colocar em dia o podcast de vocês, mas está difícil. Vou falar de 2 antigos que escutei. Opa, isso é bom. Sempre é bom revender. Gostei bastante da discussão do 152. Inclusive, esses dias, em um grupo de WhatsApp do Quebec, estávamos discutindo exatamente isso. Brasileiros que vão para aí já odiando outros imigrantes, como mexicanos, por exemplo. O engraçado é que todos nós, por abaixo da América do Norte, somos considerados latinos por eles. Uhum. Na verdade, a gente né? Isso é realmente o cúmulo do absurdo. O que é o cúmulo do absurdo? A gente ser considerado latino? Não. Eles consideram... Entendi. Sabe, graças a vocês e seus podcasts, estou sempre me questionando, sempre me colocando a repensar minhas atitudes e pensamentos e, com isso, me preparar para um novo ambiente. Por isso, gosto mesmo do trabalho de vocês. Falam o que precisa ser falado. Muito obrigado. Fiquei sem palavras. A proposta é exatamente essa. Estou até sem jeito de fazer piadinhas agora. Você sabe que o mexicano tem uma história, mas não vou contar agora não para não atrapalhar o texto. Tá, vamos para frente. Deixa eu ver aqui. Ele diz, a respeito do podcast 153, bem legal esse tema também. Aqui eu acabo passando umas situações engraçadas, por eu sempre cozinhei e limpei a casa, pois na minha casa minha mãe só teve meninos e isso não foi motivo para ela não ensinar / mandar a gente fazer as coisas, porque ela trabalhou fora um bom tempo e acabava precisando de ajuda para dar conta das coisas e também ela sempre foi de cozinhar bem, inclusive na época fazia bolos salgados para fora. Então acabou nos ensinando a fazer essas coisas. Por isso acabo passando essas situações de, abre aspas, nossa, você cozinha, fecha aspas. Ou minha esposa escuta, nossa, seu marido faz bolo / cozinha / cuida dos seus filhos, porque acaba sendo uma coisa anormal para a nossa realidade aqui. É verdade, eu sei como é. Mas é como vocês comentam, é muito do ensino em casa, essa coisa toda é muito do ensino que você tem em casa. Para mim, eu não faço nada de anormal e não me acho especial por participar das tarefas domésticas e cuidar e participar mais ativamente da vida dos meus filhos. Acho que é minha obrigação. Cara, faz parte, é o casal, né? Então, se você não faz, se no Brasil nem todo mundo faz, aqui todo mundo faz, então você vai se sentir em casa. É verdade. Sem contar que se você não faz, tem Ricardão que pode fazer, né, cara? Esse é o pior problema. Não, se contar que se você não faz, a tua esposa vai quebrar a tua cabeça com a frigideira. Isso na melhor das hipóteses, porque ela sempre pode procurar serviços externos, né? E você não vai querer isso. Continuando, ele diz, fico um pouco mais tranquilo com minha imigração, pois pelo menos nesse ponto eu não vou sofrer tanto na minha adaptação. Show de bola. Isso aí. Estou gostando muito da sessão bilíngue no fim do programa. Continuem, por favor. Que tal Canadian Maintenant como nome? Cara, a galera é criativa. Cara, eu gostei do Maintenant. Quando eu li esse comentário a primeira vez, eu falei, o Canadian, quem não entendeu, que o que tem o Q e o E do Quebec. É do Quebec. O Canadian do lado do inglês, obviamente. Canadian. Mas o Maintenant foi massa. Maintenant foi massa. Já falei demais. Continue o trabalho incrível de vocês. Estou curtindo muito essa sessão bilíngue todo o fim do programa. Abraços, atenciosamente, Marcos Pereira. Muito massa o seu e-mail, Marcos. Muito obrigado mesmo. Isso aí, você ia falar alguma coisa sobre o mexicano? O que você ia dizer sobre o mexicano? Não, primeiro eu quero dizer que a gente vai chamar agora de Tecla SAP Maintenant. Vamos começar a Maintenant. Vai ser massa. Vou usar a expressão. Vamos aprender. Obrigado, Marcos, pela sugestão. Foi muito criativa. Na história que a gente fala assim de odiar mexicano, foi o contrário. Eu fui odiado por mexicanos. Na época da Copa do Mundo, eu entrei no ônibus, com a minha camisa amarelinha, e tinha simplesmente 6 mexicanos daquela camisa verde do México lá. E eles pararam, não sei se propositalmente, mas na minha frente. Putz. Sabe assim, todos os 6 virados para o meu lado, assim, olhando para mim, e com aquela coisa de... você sabe, né? Hoje nós vamos arrasar, destruir o Brasil... não sei o quê, aqueles comentários, eu olhava, dava aquela risadinha. E eles falando espanhol, não sei se talvez pensando que a gente não entende, né? Uhum. E falando, rindo e tal, não sei o quê. E olhava pra mim, eu levantava o olho assim, baixava a cabeça de novo e tal. Eu falei assim, o que é que eu vou dizer pra esses caras quando eu for descer? Porque eu tenho que dizer alguma coisa, né? Não pode deixar pra baixo, né? Aí, quando eu dei sinal que eles...
a metade da galera afastou assim pra eu passar. E eu olhei e falei assim, vocês vão estar no 11 amanhã? A gente conversa. E o Brasil acho que meteu 3-0 no México. Puta mas eu merda. não os vi, eu peguei o 11 no horário errado, eu acho, no outro dia. Puta, eu lembrei de uma história não exatamente Mas feliz. não pode né? odiar mexicano de jeito nenhum, galera. Alguém que me contou essa história, eu escutei em algum outro lugar, de que o cara tava... Ele foi viajar com a família e eles tinham... Foi bem durante a época da Copa de 2014, né? E eles estavam passeando, todos eles de camisa do Brasil e tal, e tinham terminado de assistir o jogo no restaurante do hotel onde eles não estavam no Brasil, estavam fora, então terminou de assistir só para lembrar, era dia 8 de julho de 2014, então se você não lembra muito bem dessa data, eu só vou te dizer que 7-1 é uma data para você nunca esquecer. E eles terminaram de assistir, e o filho deles tinha assim, uns 5 anos, né? E o menino com camisa do Brasil, assim, todo cabisbaixo e tal. Nisso eles olham pro lado, tinha uma família de alemães sentada do lado deles, assim, cara. E a reação foi exatamente o contrário do mexicano. Eles escutaram, a família de alemão notou que eles tinham sentado, eles olharam para eles, assim, os alemães ficaram super sem graça, cara, olharam para eles e foram lá e disseram, I'm sorry, I'm deeply sorry. Falou assim, desculpe, não é a minha intenção. Não tenho culpa de nada, né? Eu não tenho culpa, desculpe que isso tenha acontecido com vocês. Mas eu acho que eu gostei dessa história porque o cara foi muito simpático. Você falou de educação lá em cima, lá no começo do programa, é bem isso, né? É bem isso. E o cara era alemão, hein? Não era nem canadense. Vamos lá pra frente. Pra frente. Próximo? Éder Matias, ele diz assim, beleza, Éder. Beleza. Tenho acompanhado nos noticiários a superlotação de alunos do Premier Cycle em Montreal. Então, gostaria de saber se isso é algo pontual em Montreal ou se é esse tipo de problema em cidades onde vocês... onde vocês moram. Eu não tinha essa parte da torcida no e-mail. Essa foi minha mesmo, desculpa. Não, essa também não tinha. Também não tinha, não. Pois é, essa foi inventada da minha parte. Continue. Então, a gente comenta daqui a pouquinho isso. Aqui no Brasil há um problema considerável sobre o ensino público. Já não é lá aquelas coisas e ainda está sofrendo de uma demanda muito maior que o normal, pois as famílias que estão passando dificuldades financeiras e não estão podendo pagar a escola particular. É vero. Resultado, aumento considerável de alunos por turma. Como todo imigrante também procura a qualidade do ensino para os filhos, isso pode ser um grande peso na escolha de qual cidade deseja migrar a morar. Pelo menos eu irei considerar isso. Isso é um bom ponto, né? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, o governo, primeiro, criou o programa de imigração. Né? O programa de imigração, ele faz aumentar o número de famílias, consequentemente o número de alunos. Então, eu acho que é uma coisa meio que natural. A gente viveu esse mesmo problema com creche, a gente viveu esse mesmo problema com outras situações, até no sistema de saúde mesmo e tudo, onde o aumento da população, esse aumento não gradativo, mas esse aumento tipo bombado, né, da população, porque os imigrantes vão chegando. Então, eu acho que é uma coisa meio que natural. Você falou de Montreal, assim, a opinião que eu tenho é que metade dos brasileiros que vêm para o Canadá vão para Toronto. A outra metade se divide um pouco mais e das que vêm para o lado francês, quase todo mundo vem para Montreal. Então eu acho assim, que talvez se isso for um raciocínio comum da comunidade imigrante, é normal que acabe em Montreal, nas cidades maiores, mais populosas, tendo esse aumento desenfreado. Só para dar um exemplo, no ano que meu filho mais velho nasceu, foi o ano em que o governo de Quebec criou o programa de incentivo à procriação, né, para a família ter mais filhos, dando subsídio financeiro, um monte de coisa. Foi o ano que mais nasceu criança de todos os últimos 10 anos. Então, só para dizer, por exemplo, o que a escola do meu filho fez foi que nesse ano ela aumentou uma turma. Meu filho foi do único grupo em que teve uma sala a mais de criança na série por conta desse aumento. Então, tipo, quando ele entrou na escola, a escola, se ela tinha 3 primeiros anos,
3 maternais, quer dizer, colocou 4. E aí fizeram 4 primeiro ano, 4 segundo ano, 4 terceiro ano, e assim até o final. As outras séries não tem isso. Então, eu acho que esse aumento é meio que natural. Se você deve considerar isso como fator chave, talvez, para a sua escolha de cidade, eu não sei se isso é tão... assim, se tem esse peso todo que vale a pena. O que é que você acha? Olha, eu vou dar a minha opinião, que eu inclusive assisti uma semana a Júlia postou a foto do Stefano no Facebook e eu fui assistir a reportagem e eu vi que está acontecendo algo interessante em Quebec, aí em Ville de Quebec, que eu acho que tem a ver com o que ele falou de Montreal, que está tendo uma superlotação de aluno por salas. Então tem algumas escolas que estão recebendo um afluxo de alunos anormal do que os últimos anos. Então eles estão tendo que criar classes, criar salas, como aconteceu contigo também, para poder acomodar esses alunos. O que eu vejo é que a solução que algumas dessas escolas acabam dando é a mesma que foi feita aqui em Ottawa em vários lugares. E eu já vi em Toronto também isso daqui, eu já vi em vários outros lugares. O que acontece? As escolas têm aquela região que eles atendem, né? Aquele bairro, aquele monte de casa. As crianças, de modo geral, têm que ir para aquela escola, porque é ali que o endereço bate, etc, etc. Só que daí as crianças vão tentar se matricular e não tem sala. O que eles fazem? Eles acabam colocando containers e transformando aqueles containers em sala de aula, fora da escola mesmo. Então fica assim, tipo, grudado não fica grudado, fica do lado do prédio da escola. Só que esses containers, e tem vários desses daí, tem várias escolas que esses containers acabam ficando... É o tal do provisório que vale para sempre, né? Que eu acho extremamente... O meu filho nunca estudou lá, mas a impressão que eu tenho é que o troço é extremamente desconfortável, principalmente no inverno, porque você está lá dentro da sala de aula, né? Naquele container, tendo aula. Você quer ir no banheiro? Velho, se está nevando, se está aquele invernão, você tem que colocar roupa, colocar bota, colocar tudo, sair no meio da neve, entrar no prédio da escola, ir no banheiro, tipo, trocar aquele monte de roupa também para poder ir no banheiro, voltar, entrar na tua sala, tirar aquele monte de coisa e ficar lá fora. Sem contar que a gente está falando no inverno, né? Agora, quando começa a esquentar, aquele troço fica quente pra cacete, porque é um container, velho, não tem muito segredo. Então, tipo assim, a lei é que a escola provenha lugares para as crianças estudarem. Essa é a solução que muitas acabam adotando, né? Você passou por isso com o Mate, eu acho, né? Quando, na época que tiveram que mudar, eles tiveram que construir outra escola porque não cabia, tinha tanta gente no bairro que não dava para a escola atender. Tinha gente pra cacete, mas aí ele acabou conseguindo lugar na escola mesmo. Agora, esse lance dos containers eu acho um troço meio... Assim, é porque talvez tenha sido mal feito, né, cara? Porque assim, eu já trabalhei em container, certo? Sim, sim. Eu já trabalhei em container aqui. Assim, eu fiz um projeto na universidade, como era nosso cliente, e o cara com quem eu trabalhava, assim, meu cliente, ele trabalhava no container. O birô dele era dentro do... Pode crer. Mas o container era colado no prédio, tinha uma estrutura, um túnelzinho ligado no prédio aquecido, com tudo. Então você mal por dentro, você mal percebia que estava no container. Eu sabia porque eu conhecia do lado de fora. Pode crer. Mas tinha janelinha, assim, foi tudo muito bem feito. Óbvio que não é o ideal, mas... Mas, cara, não. Esses containers das escolas como eu te falei, assim, eu não vi, então não posso comentar. Ele não é colado, realmente eu acho desconfortável. Se ele é isolado é sacanagem mesmo, é foda. É foda. E fica um monte assim, cara. Fica tipo... Tem escola que eu já vi que tem assim uns 10 containers do lado de fora. Pra começar, eu já fico indignado porque não constroem alguma porra de uma casa, com uma porra de uma escola com esse monte de container que tem ali. Mas eu acho meio foda. Então, porque, tipo... cara, a história, por mais que o pessoal tente planejar aqui, eu acho que tem coisa que acaba escapando também, né? Assim, não tem um lugar perfeito. Porque, veja bem, tem muito bairro, aqui na cidade de Quebec, principalmente, não sei como é que é Ottawa, mas de um ano para o outro, cara, o bairro duplica, o bairro cresce, tem setor que eles abrem novo, os caras constroem pra caramba, cria um bairro novo. Durante um tempo, não tem ônibus, não tem um monte de serviço, não tem loja perto, não tem posto de gasolina perto, mercado, não tem porra nenhuma. Você fica meio isolado até a coisa
assim, até a civilização, entre aspas, chegar, né? Então acaba criando esses problemas e cresce demais em termos de família, e todos esses bairros novos, principalmente, ou esses novos setores onde desenvolve, cara, é tudo família assim, família de jovens, vamos dizer assim. Ou é cara que é recém-chegado também. É cheio de criança, não tem como não aumentar. Então eu acho meio tenso. Então, tipo, velho, a minha opinião, assim, Éder, eu te recomendo que tu dê uma olhada, assim, a região tipo, dê uma pesquisada, assim, onde tu vai querer morar. Tem bairros e bairros em Montreal. Talvez não para a escolha da cidade, mas para o bairro, né? Talvez o bairro. Tipo, dá para tu morar... Leve em consideração esse lance aí. Tu vai ter que pegar... Você vai ter que pegar muito metrô, se tem escola por perto, se é um bairro com mais violência, etc, etc, etc. Mas esse lance de colocar as crianças trabalhando num container, tipo, não mata, sabe? A gente sabe que não vai morrer, porque as crianças estão estudando ali. Mas, pessoalmente, eu acho um troço meio chato. Então, sei lá. Talvez eu poste alguma coisa dessa daí no Instagram. Então, fica de olho no Instagram do Canadá agora, que talvez eu poste essas fotos para vocês terem uma ideia do que é. Último e-mail. Quem escreve é o Rodrigo Patrício. Rodrigo! Tudo bem, meu garoto? O que ele fala? É o seguinte. Olá, pessoal. Tenho umas perguntas para fazer sobre o programa. Não preciso nem dizer que o assunto é excelente, né? Puta, qual era o programa? Tá, vamos ver quais são as perguntas dele. Número 1. A maioria dos brasileiros com experiência acabam entrando em vagas de entry level. É normal você ser promovido na empresa que trabalha ou costuma ser mais fácil trocando de emprego? Quer responder agora? Essa pergunta é boa. Olha, eu acho... Como é que é? Mais ou menos. Tem casos e casos. Eu já vi... Eu acho que depende muito, cara. Depende pra cacete. Quando eu trabalhei na Ubisoft, eu acabei sendo promovido, realmente. Não foi assim... Eu acho que eu dei muita sorte. Eu vou dizer que eu acho que eu dei muita sorte mesmo, porque tem vários amigos ali que trabalham há anos que tiveram... sei lá, não tiveram um reajuste ou uma promoção parecida com o que eu tive. Mesmo hoje, eu acho que eles ainda estão ligeiramente defasados em relação ao que eu fazia. Os caras que trabalham lá já faz anos e tal. Então, sei lá, pode variar de pessoa para pessoa também. Talvez os caras não tenham feito por merecer, e aqui é o meu momento babaca. Então, sei lá, eu acho que casos e casos. Tem empresa que tem mais ou menos essa tradição, assim, que você vai morrer e só vai ter o reajuste da inflação, então só troca de emprego. Mas eu avaliaria a empresa. Tipo, converse, dê uma averiguada. É bom conversar com o pessoal que trabalha nas empresas. Eu acho que esse lance, cara, é bem específico, sabe? Se você tem que realmente, como você falou, analisar qual é a empresa, o que é que você vê dela para ela mesma em termos de futuro, o que é que você vê dela para você em termos de oportunidade. Assim, eu já fui promovido dentro de empresa também. Assim, eu entrei num cargo, o cara viu que eu tinha muito mais capacidade do que eu estava fazendo, e ele fez questão, logo assim, na minha primeira avaliação, de dizer, você está fora do teu enquadramento, e me deu um cargo mais alto e, consequentemente, um salário maior. No Brasil, talvez a gente tenha aquele reflexo de você só buscar talvez mais o salário e menos preocupar com a empresa, que não, pelo menos na minha época eu estava no Brasil era mais assim. A gente corria muito, né? No começo da vida de carreira, você troca de empresa. Então eu não sei se é exatamente a situação, mas no meu caso, às vezes que eu troquei foi porque eu não estava vendo saída, né? Eu cheguei e dizia assim, eu entrei, sei lá, puxando para TI, né? Eu entrei como desenvolvedor e eu queria ser gerente de projeto. Uhum. E aí o cara dizia, tá bom, beleza. Aí passou 6 meses, passou 8 meses, passou um ano. Eu falei, você lembra? A gente conversou e eu acho que eu tenho condições, eu já era gerente de projeto no Brasil, eu queria ser gerente de projeto. O cara, tá, vou ver isso para você. E aí ficou e passou 2 anos, não estou falando de 2 meses, estou falando que passou 2 anos. Aí assim, continuei trabalhando na empresa e tudo. Chegou uma hora que eu enchei o saco e eu falei, bicho, aqui a empresa não está me dando, não parece que ela vai me dar, então eu vou procurar no outro canto. E aí eu procurei no outro canto, consegui, e aí eu troquei de, assim, tive meu aumento de salário e tive a minha promoção, tudo, porque eu troquei de emprego. Existem algumas situações que eu já vi também aqui, que a pessoa às vezes, tipo, quer ser
como eu falei de ser chefe, por exemplo, agora há pouco lá no programa, ou a pessoa quer aumentar de carga, ela não consegue, mas ela gosta da empresa, ela sai, passa 2 anos fora, por um emprego maior, e ela volta para a empresa com o cargo que ela queria. Não sei de cargas d'água, mas o cara não sei se é porque a empresa não quer investir naquele momento, mas eles preferem, às vezes, pegar a pessoa pronta, então ela não quer esperar você aprender. Ela prefere te perder temporariamente para fazer. Isso aí tem essas maluquices por aqui. Pode crer. A segunda pergunta dele é assim: em relação ao salário, as empresas costumam valorizar seus colaboradores ou para um melhor aumento as pessoas costumam buscar outras opções? Acho que é mais ou menos isso que o Berg falou aí. Então, se você quer realmente um aumento grande, aumento de cargo, eu acho que às vezes conta realmente mais você tentar trocar de emprego do que você tentar conseguir um aumento na empresa. Porque salário é muito negociação, né? Se não tem muito o que negociar e você não... Na mesma empresa, aquela história, você vai ter que mostrar que você vale muito mais e justificar por quê e bater boca com o pessoal do RH e da tua chefia. E para outra empresa, não. Você simplesmente vai lá fazer entrevista e talvez seja um caminho mais curto. Porque eu sei que quando a empresa quer, ela te promove. Se ela não está te promovendo, é porque naquele momento não é interesse dela te promover. Fique de olho. A última pergunta dele, ele diz o seguinte: quanto a férias, pelo que eu entendi do francês do Berg, elas são remuneradas, a não ser que você solicite mais tempo do que o previsto em contrato. É isso aí. É exatamente isso. Como funciona essa remuneração? Salário integral? Parcela do salário? Integral e mais um extra, como temos aqui no Brasil? Não, é 1 para 1 mesmo. É 1 para 1. É, férias normal. Você só não vai trabalhar. Paga por 12 meses, trabalha 11, né? Vamos dizer assim. Você sai um mês, você recebe o seu salário normal, mas está nas suas férias. Direito garantido. Então, tipo assim, você tem direito a 3 semanas, então você vai tirar 3 semanas e você vai receber como se tivesse trabalhado essas 3 semanas. Normal. Então, nada mais. Não tem essa história de salário mais 1/3 igual no Brasil. Não, isso não tem, não. E também não tem essa história de tem direito a 30 dias, vou vender 20 e a empresa não compra. Não tem essa história, não. Lero. Chega? Já acabou esse e-mail, né? Então... Ele falou obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço. Outro, obrigado. Então, façam como essa galera. Todo mundo que escreveu, muito obrigado por ter escrito. Façam como eles. Não deixem de continuar escrevendo para a gente realmente quer escrever, quer escutar o que vocês pensam, quer escutar a opinião de vocês, quer saber quem são vocês também, principalmente. E não deixe de escrever para a gente, escreva para o contato@canadagora.com. Sim, e-mail, a gente ainda usa e-mail. Você pode também entrar no nosso Facebook, escrever por lá, comentar as matérias, ou então entre na discussão dos programas. Não deixe de acessar também o nosso canal no YouTube, que está meio abandonado ali, mas eventualmente ele vai voltar. E continue compartilhando, porque compartilhando a gente consegue público. Eu queria só acrescentar, né, vender o meu peixe um pouquinho, né? A gente tem um filho novo na família, né, que é o Aprender Francês Agora. Então a gente gravou até o último podcast falando sobre isso. Se você puder e quiser, tem interesse, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, vai lá no Instagram do Aprender Francês Agora e no Aprender Francês Agora no Facebook, se inscreve, porque a gente vai mandar, tem a nossa listinha lá, se você entrar no site aprenderfrancesagora.com, você se inscreve na lista, a gente vai mandar e-mail, vai mandar conteúdo para vocês, a gente vai tentar realmente te ajudar a falar francês, então dê essa força para o nosso projeto e aproveite também para aprender, muita coisa boa vai vir desta iniciativa. Obrigado. Chega o programa de hoje? O programa de hoje foi longe, hein? A gente já tá quase 2 horas gravando essa só porra. 1 hora 1 hora e 48 minutos de gravação. Pela madrugada. E eu não vi muito onde você vai cortar, não. Eu tirei uns 30, 40 segundos e olha lá. Não, acho que se você tá escutando esse negócio, acho que vai ser um programa de no mínimo 1 hora e meia. Eu não vou cortar nada, não. Agora eu tô seguindo a teoria do menor esforço. Tá certíssimo. Ai, meu Deus do céu. Como a gente não tem bordão novo, vamos dizer, né? Pois é, né? Missão cumprida. Então, missão... Como é que é? Missão cumprida, Berg! É isso aí, meu amigo. Missão dada é missão cumprida. E tão cumprida que o programa ficou cumprido hoje. Porra, foi cumprido pra cacete pela madrugada. Não, sério, mesmo. Programa sem falar é isso, né? Acaba compensando. Dá isso daí. Antes de terminar o programa, eu queria terminar com um momento um pouco mais sério aqui, um pouco mais triste.
Essa semana, você está escutando o programa hoje, semana passada, na última semana de agosto, eu fiquei sabendo que o Silmar Jeremias acabou falecendo. Se você não conhece o Silmar, ele foi um dos criadores do podcast, do SciCast, que é um podcast de divulgação científica, um podcast muito bom. O podcast continua ainda, apesar de ele ter saído de lá há alguns anos. O podcast é excelente, fantástico, um conteúdo excepcional, principalmente porque ele trata sobre divulgação científica, ele fala sobre temas científicos dos mais diversos. Os profissionais que estão ali são gente de qualidade. Então, a perda do Silmar é um troço realmente doloroso para todo mundo. Ele acabou deixando a esposa e uma filha pequena. A contribuição dele para esse meio de podcast é única, é inigualável, assim como muitos outros que vieram bem antes da gente, que meteram a cara, que fizeram as coisas acontecerem. É uma pena que isso tenha acontecido e, sei lá, eu acho que a única coisa que eu posso assim, recomendar hoje em dia para manter a vida, viva o trabalho e a obra do Silmar escutem o SciCast, acessem o site deviante.com.br, conheçam, propaguem esse negócio, continuem mantendo viva esse projeto, essa mídia tão legal que é o podcast, que as pessoas estão redescobrindo hoje. E é isso daí. Eu vou terminar o programa de hoje sem ser minha palhaçada padrão em respeito ao cara. A gente espera que vocês tenham uma ótima semana, pessoal. Eu espero que tudo continue super bem com vocês. E semana que vem a gente volta com o Pode Deixar. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Stop.